Se é para Jesus, vamos bater palmas com mais intensidade, com mais alegria, porque Ele está neste lugar, amém? Saúde, paz e prosperidade, quem recebe diga amém. Pode tomar o seu assento, é uma alegria, uma honra poder estar aqui nessa conferência, participando com vocês, incendiados. Só que na verdade a conferência está falando de incendiado, Fabiano incendiou e eu vim jogar água, viu, agora? Eu vim jogar água, mas tem que jogar água para incendiar, então vamos lá, né? É uma honra poder estar aqui, né? Agradecer a Deus, agradecer aos organizadores aí deste evento, a equipe que veio comigo de Planaltina, Deus abençoe. Aqui eu não vou nem perguntar, que boa parte aqui é a gente, né, do pastor Fabiano, do pastor Amanda, que eu já vi pela agitação e a alegria, né? Eu falei baixinho para eles escutarem, mas escutaram. Bom ver cada um de vocês, né? Lembro com muito carinho do nosso reset, ali em Planaltina, que foi uma bênção. O pessoal já está cobrando o próximo, viu? Então, você dá um jeito. Amém? Louvar a Deus pela vida da missionária Ruth, né, que está nos assistindo de casa neste momento, pastora Lília. Agradecer a Deus por todos os seus feitos, em nome de Jesus. Sentado mesmo, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Vamos fazer uma pequena oração, para que nós possamos compreender, estar sendo aí incendiados, reavivados pela glória, pela graça do Senhor, e tenho certeza que existe algo de Deus preparado para a sua vida neste momento. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Foi um dia, uma tarde, que o Senhor marcou, que o Senhor escreveu, para que estivesse acontecendo algo sobrenatural. Um incendiar do Espírito estivesse sendo liberado sobre as vidas e corações. Ó Deus, nós sabemos o quanto o coração do Senhor tem ansiado, desejado, meu Deus, uma juventude incendiada pelo Teu Espírito, incendiada pelo Teu poder. Mas sabemos, ó Deus, que para vivermos o mover de sermos incendiados, precisamos também compreender a que nível nós estamos na nossa caminhada cristã. Precisamos compreender o nível da nossa caminhada da fé. Precisamos compreender quais foram os medos, anseios, receios que nós deixamos de lado e quais são aqueles que ainda têm persistido em querer parar, atrapalhar a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Ó Deus, quando o Senhor marca o coração de alguém é porque o Senhor tem a certeza de que um coração marcado pelo Senhor, incendiado pelo Senhor, Ele vai fazer a diferença sobre esta terra. Meu Deus, e que não seja simplesmente a minha vida, assim como o Senhor ministrou, falou através do Teu servo, pastor Fabiano, venha também mover através da minha vida para este povo que aqui está. Da mesma maneira, meu Deus, eu também venho pedir que os céus estejam continuamente abertos para ministrar a cada vida, ministrar a cada coração. Anjos estejam posicionados para produzir e realizar o propósito do reino e não o nosso propósito, porque para isso aqui estamos. Nos abrimos à Tua vontade, nos abrimos ao Teu querer, nos abrimos para aquilo que o Senhor tem na nossa vida. É o que nós pedimos, ó Pai, e declaramos nesse instante. Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Pastor Fabiano, ele finalizou a palavra dele falando sobre pessoas que se incendiaram lá atrás. Homens e mulheres que entregaram a sua vida para que a chama do Espírito fizesse algo sobrenatural e algo que nós estamos vivendo nos dias atuais. E ele falando isso, mostrando aqui a foto dos nossos líderes, algo veio no meu coração dizendo, eles incendiaram. Mas será que nós estamos dando continuidade para aquilo que Ele deseja? Será que nós estamos conhecendo e reconhecendo o nível que cada um de nós temos para que o mover profético, incendiados, venha estar acontecendo, ainda se manifestando, ainda fluindo através da minha vida ou das nossas vidas? A pergunta que o Espírito Santo ministrou ao meu coração no finalzinho da palavra do pastor Fabiano ministrou foi essa. Ele achou corações para incendiar. Será que hoje ele tem encontrado corações para continuar incendiando? E a palavra, como eu disse para vocês, eu não vou falar de fogo, vou falar de água. Porque a água, ela purifica, a água limpa,
Água, ela remove, mas a água também, ela tem um poder sobrenatural para trazer clareza daquilo que eu preciso ser e ter de Cristo na minha vida. Automaticamente eu vou falar de águas aqui, e muita gente fala, poxa, mas eu tenho medo de entrar em uma piscina, eu tenho medo de me afogar, eu tenho medo de água. Um primeiro medo que nós temos que largar, e um propósito espiritual é esse: se eu quero mergulhar em águas do Espírito, se eu quero ser uma pessoa incendiada pelo Espírito, eu tenho que perder o medo de me lançar sobre as águas do Espírito. E eu quero que você abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 47, se puder projetar para mim, eu agradeço. 47, do versículo 1 ao versículo 5. Ezequiel 47, versículo 1 ao versículo 5. Glória a Deus. Como a gente sempre fala, vamos todo mundo trabalhar? Olha lá para o telão. Eu conto de 1 até 3 e todos começam a leitura. Amém? Amém? Fale comigo assim: processo para entender o propósito. Para a turma da igreja que está aqui, a gente está falando isso muito na igreja, né? Processo para entender o propósito. E o Espírito de Deus colocou no meu coração para trazer essa reflexão com vocês, para que nós começarmos a trazer ao nosso coração, à nossa vida, aonde nós estamos sendo colocados, ou nivelados, ou trabalhados para entender o processo e o propósito de Deus para a nossa vida. Queremos muito fazer uma grande obra, queremos muito realizar um grande projeto, queremos ganhar vidas, queremos ganhar almas, queremos pregar, queremos discipular, queremos fazer grandes coisas para o reino, para a obra, mas muitas das vezes tudo que nós queremos fazer, queremos realizar, temos feito muitas das vezes, mas muitas das vezes não tem saído a maneira e ao propósito daquilo que Deus Ele espera. E muitas das vezes falta da minha parte, da sua parte, de cada um de nós, a simples compreensão de entender como nós estamos colocados no propósito e no processo daquilo que Deus Ele tem para a nossa vida. Tem coisas que nós realizamos no nosso dia a dia que vai ser válido, vai ser útil. Aquilo não precisa ser mudado, aquilo não precisa ser transformado. Mas quando eu estou vivendo um propósito de algo novo, o processo de algo grandioso, eu preciso começar a analisar e compreender a que nível eu estou posicionado, para que Deus Ele possa me usar da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, sem medo, sem receio, sem angústia. Nós somos de uma época, os pastores mais antigos aqui da igreja, que quando o missionário João Galdino chamava a gente para expulsar um demônio, a gente ia com medo. Muitos de nós talvez ainda não tão crente, fazia sinal da cruz, e a gente ia expulsar o demônio com medo arretado. Mas quando a gente expulsava o primeiro demônio, a gente perdia o medo. Cadê? Tem mais, eu quero o outro. Porque nós entendemos que era o momento de aumentar o nível, caminhar mais um pouquinho, vivenciar aquilo que Deus estava colocando como um processo para que um propósito divino fosse manifesto na nossa vida. E quando a gente vem, irmãos, para o entendimento de uma palavra como essa, nós começamos a ter uma percepção clara de que se algumas coisas ainda não aconteceram, é porque para ser avivado eu preciso começar a mergulhar mais. Eu preciso me envolver mais. Eu preciso me lançar mais. Eu preciso acreditar mais. Eu preciso me doar mais. Eu preciso realizar mais. E para viver o propósito, o processo nem sempre é tão agradável. Ele vai exigir mais do meu tempo. Ele vai exigir mais da minha vida, Ele vai exigir mais da minha fé, Ele vai exigir mais da minha oração, Ele vai exigir mais da minha devoção, Ele vai exigir mais do investimento do meu tempo por uma pessoa que aparentemente não está dando nada valor para aquilo que está sendo feito pela vida dele ou pela vida dela. Processo para vivermos o propósito. E quando nós lemos essa palavra, nós lemos esse texto, nós compreendemos algo que está dizendo em João, capítulo 7, 36, que diz assim, que quando cremos em Jesus,
A Escritura diz que de dentro de mim, de dentro de você, rios de água viva fluirão. Você vê que a palavra fala de rios de água viva, mas eu tenho que entender que além dos rios de água vivas que fluirão de dentro de mim, eu tenho que entender que vem do Espírito, vem do alto, vem do Senhor, vem para a minha vida. E muitas das vezes nós estamos deixando de lado, aparentemente deixando de lado, esse mover de entender a que nível nós estamos colocados no processo para que o propósito de Deus ele venha acontecer na minha e na sua vida. Pastor, quando é que tudo isso acontece? Quando eu acredito que eu já fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer. Quando eu acredito que eu não preciso fazer mais nada. Quando eu acredito que agora é a vez do outro irmão fazer alguma coisa. Quando eu acredito que agora eu estou cansado, eu estou fadigado e agora vai vir outro para fazer essa grande obra. Repito e digo, um testemunho já foi dado aqui. Quantos foram incendiados no passado, hoje estão com as suas cabeleiras brancas, mas continua incendiando a nossa vida com poder e com autoridade, com a graça e com a misericórdia do Senhor, meus irmãos. E eu quero dizer que é tempo, é momento, é tarde, é noite, para que nós possamos começar a buscar aonde eu estou posicionado no processo, para que o propósito venha acontecer na minha vida. Hoje, um prumo de Deus, o nível de Deus, Ele vai te fazer enxergar a que pé você está. E eu quero te dizer uma coisa, você vai entender a que nível Deus Ele deseja colocar a cada um de nós. Porque quando nós compreendermos, irmãos, o nível que Deus tem para a nossa vida, pode ter certeza que Brasília, ela com certeza ela será do Senhor Jesus, porque muitos que estão perdidos serão alcançados por alguém, por mim e por você, que está marcado e cheio do Espírito, incendiado pelo poder do Espírito, mas sabendo qual o nível que nós estamos. Eu quero que você pense algo nesse momento. Como igreja, eu quero que você analise em qual nível de profundidade você, como igreja, está vivendo hoje. Qual o nível da sua profundidade com Cristo nos dias atuais. Quando nós falamos do nível de profundidade, eu começo a entender qual é o meu nível de incendiado na presença de Deus. Automaticamente e claramente a gente descobre algumas coisas nesse sentido, sem muito precisar se esforçar, né, pastor Fabiano, pastor Érico, pastores que aqui estão. É só a gente olhar para o ambiente do culto. Apóstolo Jair nos últimos dias falou aqui pra gente que a coisa mais errada de se dizer e se falar é se o irmão gostou do culto, se o irmão amou o culto, se o irmão ele aceitou aquele culto. Irmãos, quem precisa receber, quem precisa aceitar, quem precisa ser alcançado por esse culto é aquele que nos criou, é aquele que nos gerou, e é aquele que está aqui nesta tarde esperando você compreender. Olha o nível que você está. Nós precisamos começar a compreender isso. Como igreja, qual o nível de profundidade que nós estamos vivendo? E como eu disse, observamos muito isso nas igrejas que pastoreamos, nas pessoas que nós discipulamos, nas pessoas que estão do nosso lado. Lembramos aqui de tempos antigos, da era, pré-histórica da igreja, com muito amor eu digo isso. Tem um missionário que diz que nós somos os tiranossauro rex da história. E a gente lembra que nessa época a gente orava, pedia para o tempo passar, porque eu tinha que ir para o altar da igreja, dobrar o meu joelho e começar a falar: Jesus, Jesus, eu estou aqui de novo, eu estou orando, eu estou clamando, Jesus, Jesus, abençoa o culto, abençoa o pastor, abençoa o irmão, abençoa a irmã, Jesus, repreende o mal, Jesus. O nosso nível, quando conhecemos a Cristo, ele era tão intenso, que a gente não media esforços para estar na casa do Pai, a gente não media esforços para estar dentro de uma reunião de celebração, a gente não media esforços para buscar aquele que está perdido, a gente não media esforços para passar 1, 2 ou 3 horas que fosse na presença do Senhor, porque nós começamos a compreender o nível que nós estávamos vivendo. E hoje, irmãos, como igreja, qual o nível que nós estamos vivendo? Será que somos uma igreja que nos acostumamos
com aquilo que é natural, com aquilo que é normal, com aquilo que vem fazer simplesmente cosquinha, como diz o pastor Fabiano? Ou será que nós estamos ansiosos, sedentos para sermos queimados, incendiados por um fogo que ainda não foi revelado para você? Eu quero te dizer, ainda existe um fogo de Deus para ser revelado para a minha vida e para a tua vida. Ainda existe um mover profético para ser derramado em favor de cada um de nós. Ainda existe uma porção dobrada que vai fazer a gente atravessar fronteiras e alcançar gerações. Porque temos que ter uma preocupação santa, irmãos. Vai chegar o dia e nós estaremos aqui sentados, mas nós estaremos vendo a geração que está aqui pregando, pulando, exaltando, ministrando, profetizando, e eles estarão dizendo: olha, aqueles homens, eles foram os incendiadores da minha vida. Porque se nós estamos aqui hoje, alguém incendiou a nossa vida no passado. Qual o nível que você se encontra na presença de Deus? E mediante o texto e a palavra que nós lemos, irmãos, o primeiro nível que eu tenho que começar a compreender é esse: a água no tornozelo. O primeiro chamado, ele vem no tornozelo. A água ainda está rasa, e é para aquelas pessoas que estão chegando para Jesus, e muitas das vezes tendo as suas primeiras experiências. Qual nível nós estamos na presença de Deus para sermos incendiados? Ah, pastor, acho que eu estou vivendo o nível de ainda ser carregado no colo. Eu acho que eu ainda estou vivendo o nível de que o pastor, a pastora, o meu líder precisa passar a mão na minha cabeça. Eu estou no nível que o meu líder, o meu pastor, a igreja, ela tem que ficar perguntando como é que eu estou 24 horas por dia. Eu estou no nível que quando eu não vou na igreja, alguém já tem que me fazer uma visita, querer saber como é que eu estou. Eu quero dizer uma coisa para cada um de nós que estamos aqui, irmãos. Esse tempo, essa fase, ela passou. Mas tem muita gente que ainda vive o modelo da água no tornozelo. Ele não cresceu, ele não desenvolveu. E talvez você pergunta: por que eu não fui incendiado pelo poder de Cristo? É porque você ainda está vivendo a água do tornozelo. Eu ainda estou vivendo as primeiras experiências de um bebê recém-nascido. Eu não procurei desenvolver a minha vida para ser verdadeiramente incendiado, queimado. Para a turma nova, jovem que está aqui de 0 a 100 anos, graças a Deus que ainda a gente dá um desconto para os mais novos. Mas a gente entender que tem muita gente que vivendo de água no tornozelo e a cabeça está branca, só Jesus na causa, irmão. Mas nós precisamos entender qual nível eu estou vivendo para que o incendiar de Cristo, ele venha sobre a minha vida. Será que nós estamos com a água no tornozelo, saudosos, querendo viver as primeiras experiências? Eu quero te dizer uma coisa: é tempo de nós começarmos a marchar, é tempo de nós começarmos a ir mais fundo, é tempo de nós começarmos a perder o medo da água, porque a água, ela vai limpar, ela vai purificar, ela vai tratar, porque vai chegar um instante que esta água, ela vai inundar a tua vida, ela vai inundar o teu ser, e tudo aquilo que até então era empecilho, era barreira, vai ser lançado por terra, porque existe um mover profético de Deus. Ele vai incendiar, ele vai queimar, ele vai mover. E se tem alguém nessa tarde que deseja ser incendiado, queimado, ir além, declaro glória, declare aleluia. Porque quando nós estamos vivendo esse tempo, irmãos, da água do tornozelo, nós entendemos aquele tempo tão lindo, tão maravilhoso, que foi o tempo em que Jesus nos limpou, purificou os nossos pecados, começaram as grandes mudanças da nossa vida. A água no tornozelo, ela vai te fazer isso. Você vai entender que você agora é uma nova criatura. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo somente aquela canção, Cristo vive em mim, aleluia, Cristo vive em mim, aleluia. Ou vivemos a verdadeira face de Cristo, ou nós viveremos a água no tornozelo, nós não veremos o incendiar e ficaremos só na letra da canção. Pastor, por que essa palavra para nós aqui hoje?
Porque se nós não começarmos a nos preocupar, irmãos, a que nível nós estamos posicionados, nós não veremos o verdadeiro incendiar daquilo que Deus ainda tem para a nossa vida como igreja. A água no tornozelo, ela me faz entender que foi aonde eu fui limpado, purificado, as mudanças começaram, mas é só o primeiro passo de tudo que Deus tem para a nossa vida. Quando Ele te limpou, quando Ele te purificou, quando Ele tratou a sua vida, foi só o primeiro passo. Você pode dizer isso comigo? Foi só o primeiro passo. Diga mais forte, foi só o primeiro passo. Nesse primeiro passo, irmãos, quantas coisas mudaram na minha e na sua vida. Quem mentia já não mente mais. Bom, pelo menos é para não mentir, né? Quem brigava já não briga mais. Quem xingava já não xinga mais. Quem maltratava já não maltrata mais. Quem fazia as coisas do jeito que dava na telha já não vai fazer mais as coisas do jeito que dá na telha, porque foi tratado, foi purificado, você foi limpo pela água do Espírito. E começou-se aí, irmãos, todo o processo para que o propósito de sermos incendiados aconteça na minha e na sua vida. Mas aqui, irmãos, está uma realidade. É o problema que muitos ainda estão estacionados, acomodados. E quando eu estou estacionado, acomodado, a carne começa a se manifestar e querer que eu faça as coisas antigas. Começou-se uma limpeza, começou-se uma purificação, começou-se uma transformação, mas eu me acomodei. Não, isso aqui tá bom demais, mas é um processo. Diga, eu estou vivendo o processo. Diga mais forte, eu estou vivendo o processo para viver o propósito. Diga, eu estou vivendo o processo para viver o propósito. Processo muitas das vezes ninguém gosta, mas é necessário. Olha que coisa interessante, irmãos. Porque a maioria das pessoas, elas não têm se aprofundado nesse rio de Deus e vivem muitas das vezes um cristianismo raso. Porque muitas pessoas, elas não têm se aprofundado naquilo que Deus tem para a vida dela, nos rios de Deus, no incendiar de Deus, e vivem uma vida rasa. Dá para você parar, analisar, pensar nisso? Essa é a razão, é a causa de muitas das vezes, mesmo estando na casa de Deus, na presença de Deus, mesmo estando no ambiente de culto, a batalha, a guerra, o conflito, a crise espiritual, a crise física, a crise carnal, ela vem tentando tomar espaço. Eu posso estar na casa do Pai, mas a crise ela vai vir na minha vida. Aí a gente entende porque muitas das vezes eles estão na casa do Pai, estão na presença, mas não vivem a presença. É porque estacionaram e estão vivendo as águas do tornozelo. Quem entende isso, diga amém. Outra coisa interessante, quando eu entendo que o nível da água no tornozelo precisa ser ultrapassada, eu vou começar a ir além. Eu vou começar a entrar um pouquinho mais nessas águas. Eu vou começar a buscar um pouquinho mais daquilo que Deus tem para a minha vida. E o segundo ponto é água no joelho. E tudo isso aqui são chamados, viu? Processos, para que Deus ele venha realizar o propósito na nossa vida. Vai entendendo aí o que eu estou dizendo. Esse segundo chamado, ele já começa a entender o que? É tempo de devoção, é tempo de ler a Bíblia, é tempo de fazer alguma coisa a mais, é tempo de fazer uma coisa diferente, é tempo de pegar uma vassoura e limpar a igreja, é tempo de pegar um rodo e puxar água do banheiro, é tempo de fazer uma obra para o Senhor, é tempo de passar pelo processo de fazer alguma coisa que agrade o coração do Pai. É tempo de vigília, é tempo de oração, é tempo de jejum. Eu sou de uma época não tão antiga, né? Que a gente vivia praticamente, literalmente dentro da igreja. Dos 5 irmãos que nós tínhamos, eu fui o único que decidi fazer transição, mudança da minha casa para dentro da igreja. E eu ia para a igreja na sexta-feira e ficava sexta, sábado, domingo. Voltava para casa na segunda, tomava um banho, ficava com minha mãe, ficava com meu pai. E voltava na noite de segunda para a igreja. Porque na terça eu já tinha que estar na igreja, ajudando e atendendo às necessidades do pastor. Mas meu filho não vem não, a igreja não é grande, a igreja é pequena. A igreja está limpa, a igreja está arrumada. Mas se fosse para limpar a igreja 5 vezes, eu estava lá com a vassoura limpando 5 vezes a igreja.
Se fosse para varrer a frente da igreja 6 vezes, eu estava lá varrendo a frente da igreja 6 vezes. Se fosse para limpar o púlpito 10 vezes, eu estava lá limpando o púlpito. Estava limpo, eu estava limpando. Eu sou de uma época e um tempo, irmãos, vivendo o propósito, vivendo o processo para viver o propósito, entrando em águas profundas. Eu sou de uma época que minha mãe, ela cozinhava para um missionário da nossa igreja. E ela não tinha alguém que fosse fazer o delivery, a entrega em casa. Ela dizia: meu filho, é você que vai fazer o delivery, a entrega em casa para o pastor. E lá ia eu, só faltou a farda, graças a Deus que não tinha isso. E lá ia eu com a marmitinha de comida, ia para a igreja, levava a comida para o pastor. E eu estava atravessando um processo. Minha mãe na igreja, eu ainda meio receoso com igreja, com obra, com aquilo que Deus tinha na minha vida. E quando eu chegava lá, entregava a comida para o pastor, a ordem era esperar ele terminar de comer para trazer a marmita. Só que enquanto ele estava almoçando ou jantando, sabe-se lá fazendo o que com a comida, ele dizia assim: meu filho, dá para você engraxar a minha bota? Não era nem um sapato, irmão. E imagina que tempo difícil era engraxar a bota de pastor. O barrão que era Brasília, a terra vermelha. Você tinha que pegar uma colher, raspar tudo que estava na bota, passar uma mão de cera, polir, passar outra mão de cera e polir. As mãos saíam mais pretas do que a bota. Mas foi o processo para viver um propósito. Nós precisamos entender que quando nós vivemos a água no joelho, nós já começamos a entender que é tempo de ler Bíblia, orar, jejuar, porque uma mudança espiritual já começou a acontecer. Eu quero dizer uma coisa: quando eu começo a viver a intensidade daquilo que Deus tem para a minha vida, as pessoas elas vão olhar, elas não vão compreender, mas só vai compreender aquele que está vivendo o processo para alcançar o propósito. E se eu e você estamos aqui hoje, é porque Deus está dizendo: você está no meu processo, mas se prepara, porque o propósito do reino, o propósito dos céus, ele vai tocar a tua vida. Algo novo vai acontecer. Algo novo vai acontecer. Para alguns, quando nós entendemos que a água no joelho, ela já chegou para muitos de nós, é tempo de dar um pouco mais de tempo, ou um estacionamento que seja. Vemos aí a zona de conforto, e nós muitas das vezes dizemos assim: olha, agora eu já leio a Bíblia, já conheço a Bíblia, eu já prego, eu já oro, eu agora não preciso mais ficar na porta da igreja. Eu agora mais não preciso atender, ou muitas das vezes parar para ouvir quem está falando da palavra, porque agora eu já sei, agora eu já aprendi. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a água no joelho é compreendimento de um nível de vida espiritual com Cristo, mas nós não podemos deixar que este nível nos coloque em uma zona de conforto. Sabe por que muitas das vezes não somos mais incendiados? Porque desprezamos as coisas pequenas daqueles que muitas das vezes têm para revelar a nossa vida. Uma frase, uma fala. Existem coisas que são liberadas para a minha vida e para a sua vida, irmãos, que se você não estiver atento, se você não estiver ligado, vai passar por você, e o atento vai pegar aquilo que era para você. E muitas das vezes ficaremos vivendo somente a água no joelho. Eu sei, eu posso, eu não preciso de mais nada. Mas vamos seguir em frente, tem níveis aí para que você possa conquistar e alcançar. Porque nos dias de hoje, irmãos, escute isso, reflita. Porque nos dias de hoje está tão difícil encontrar cristãos compromissados em trabalhar na obra de Deus. Por que está tão difícil? A gente já pensa logo, vem as desculpas, vem as experiências. Ah, eu vi isso, eu já passei por isso, já fizeram isso comigo, já me maltrataram, já isso, aquilo, outro. Porque muitas das vezes é tão difícil encontrar cristãos compromissados para trabalhar na obra de Deus? É porque muitas das vezes os cristãos que eram para ser compromissados, eles estacionaram com as águas ali no joelho. Eu aprendi, esse pouquinho é só para mim, eu não preciso mais falar com ninguém. Que nós possamos, irmãos, começar a entender que o processo, ele vai nos levar a um propósito de vitória. Eu quero que você entenda aqui agora o terceiro ponto. Água no lombo.
ou na cintura? O terceiro propósito, o terceiro chamado, o terceiro processo para sermos incendiados, Ele já nos chama e está fazendo uma obra na minha vida e na sua vida que nós não imaginávamos. Quantos jovens líderes, pessoas que estão aqui, que não se imaginava tocar tão bem, você toca tão bem. Quantos líderes e jovens que estão aqui, que não imaginavam pregar e pregam tão bem com a graça e com o auxílio de Deus. Ministram, fazem a obra com zelo, com carinho, com afinco, dança, seja lá o que for daquilo que Ele te deu. Quantas coisas nós fazemos! Quantas coisas nós fazemos! É porque nós já estamos vivenciando, irmãos, o nível da água no lombo ou na cintura. Ele já está nos chamando, Ele já está nos lançando para uma grande obra. Obra essa de ganhar almas, cuidar bem delas, exercer o propósito do reino nesta terra. Vai entendendo aí? Mas eu quero que você entenda isso aqui, ó. Quando eu vivo o momento da água no lombo, na cintura, eu ainda estou com a mente, a cabeça, muitas das vezes ela está fora desse mover profético. Eu estou com água no lombo, eu estou com água na cintura, mas a minha cabeça ainda está longe. Ou seja, o meu corpo faz, mas a minha cabeça está em outro lugar. O meu corpo vai para a igreja, mas o meu pensamento está lá naquela situação. Eu vou para tal coisa, mas o meu propósito está lá em tal objetivo. Então nós temos que entender uma coisa, que a água no lombo, a água na cintura, é quando nós já temos um nível e usamos os dons que Deus deu para cada um de nós. Mas temos que tomar cuidado para que a minha mente, ela não esteja fora daquilo que Deus tem para a minha vida, daquilo que Ele tem para você. Quem entende isso, diga amém. Diga graças a Deus. As coisas do mundo ainda tentam nos atrair. Irmãos, eu tenho 46 anos de vida. Sou um pastor há um bom tempo na casa do Pai, 33 anos. Mas quantas vezes o diabo tenta trazer as coisas do mundo para minha mente para que eu possa deixar o propósito? Pastor, isso acontece contigo, acontece com cada um de nós pastores que estamos aqui, ainda mais com você jovem. É por isso que nós temos que entender, irmãos, que temos que valorizar, é tempo de guardar, é tempo de apreciar aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Ele tem para a sua vida como um propósito. Mas não se esqueça, existe um processo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Será que a igreja ela tem vivido como cidadão do céu ou cidadão da terra? Se eu estou vivendo um processo, tem um propósito no final de tudo isso. Se eu estou vivendo um processo, tem um propósito no final de tudo isso. Mas será que nós, como igreja, estamos vivendo a vida da igreja ou ainda estamos vivendo a vida terrena? Quando vivemos a vida terrena, abrimos oportunidade para as coisas que não agradam o coração e a vontade do Pai. Mas quando vivemos as coisas da igreja, nós estamos entendendo que o propósito de tudo isso, o processo de tudo isso, é um dia estar com Ele, na glória, glorificando, cantando, adorando, exaltando, magnificando aquele que é, reina e sempre será o Senhor das nossas vidas. Aleluia! Quarto nível, águas profundas. No quarto passo, no quarto processo, nós já estamos totalmente mergulhados, submersos nas águas do Espírito. Isso quer dizer o que, pastora Havana? Quando eu mergulho definitivamente naquilo que Deus Ele tem para a minha vida, aí sim eu começo a cantar e dizer: Cristo vive em mim, aleluia, Cristo vive em mim, aleluia, Cristo vive em mim, aleluia, não vivo mais eu, Ele vive em mim, porque você se lançou nas águas, e quem se lança nestas águas, ele não tem mais domínio de si. Qual é a igreja que nós somos, jovens? Será que somos a igreja que ainda queremos ter o domínio, o controle daquilo que Deus tem para fazer?
Ou será que nós já temos que entender, é tempo, é momento de irmos para águas profundas, para que o Senhor possa nos incendiar? Só seremos incendiados, irmãos, quando nós dissermos para o Pai: eu não mando mais em mim, agora é o Senhor, faça em mim o que tu queres. E Ele quer fazer alguma coisa com você aqui hoje. Ele quer fazer alguma coisa com o teu ministério aqui hoje. Ele quer fazer alguma coisa com a tua mente aqui hoje. Porque Ele está aqui querendo te mergulhar em águas profundas. Porque sem mergulhar em águas profundas, irmãos, nós não conseguiremos enxergar o fogo do Espírito, a chama que queima, a chama que arde naquilo que é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Caminhando aqui para o finalzinho, quando nós entramos em águas profundas, já estamos totalmente mergulhados, submersos nas águas do Espírito, perdemos totalmente o domínio da nossa própria vida, mas é o Espírito Santo agora quem passa a guiar a mim e a você. A pergunta que o Espírito faz: se entendemos, irmãos, que a vontade de Deus é o melhor para nós, escute isso, se entendemos que a vontade de Deus é o melhor para nós, o que tem nos impedido de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? Se nós já estamos convencidos que a vontade de Deus é a melhor, o que nos impede de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Faça o que quiser de mim. Eu pego o meu banquinho, eu saio de mansinho, tome o primeiro lugar, tome o lugar de honra, tome o lugar de acesso, tome o lugar principal. Agora é o Senhor quem conduz a minha vida. Ontem eu passei por uma experiência, e aqui eu caminho para o final, que um pastor de uma determinada igreja me convidou para ministrar, e eu fiquei maravilhado com aquilo. Cheguei em casa, falei com minha esposa, meu bem, fulano de tal me chamou para pregar na igreja dele. Ela virou para mim assim e falou: bicho, tu tá no sal. Falei: por quê? Porque lá na igreja é assim, assado, é desse jeito. O povo não canta, o povo não bate palma, o povo glorifica, mas glorifica devagarzinho. O povo é meio assim, o povo é meio assado. Falei: pronto, deu ruim. E eu não tive coragem de pegar o telefone, ligar para a esposa do pastor e desmarcar. E deixei chegar o dia da vigília, que foi ontem para hoje. E fui para a vigília. Cheguei lá na vigília, chamei o pastor de lá. Falei: pastor, eu não sei se eu sou doido ou se o senhor é maluco. Ele olhou com minha cara assim: por que, pastor? Porque o senhor sabe que a gente é meio doidão, né? A gente gosta de pular, a gente gosta de correr, a gente gosta de dar uns gritos. Aí fala umas línguas estranhas aí e tal. Pastor, fica à vontade. Falei: opa, me deu a carta branca que eu queria. Aí, como eu não sou bobo, né, levei uns 4 comigo. Meu irmão, chega lá, vamos cantar, vamos glorificar, vamos bater palma, vamos falar língua estranha, vamos fazer tudo lá. E começou a vigília. E começamos o culto lá com aqueles irmãos. E eles começaram a orar e a gente já começou: eita, glória a Deus! E o povo já: amai, que bem, amai. O povo já olhou e pá. Chegou a hora de cantar corinho, cantar os louvores. E agora, vamos bater palma. E o povo começou a cantar e a gente começou a bater palma. Bom, se é para incendiar, vamos incendiar esse negócio. Começamos a bater palma, começamos a dar glória a Deus, começamos a dar aleluia. Quando pensa que não, irmão, estava o povo da igreja batendo palma, estava o povo dando glória a Deus, estava o povo dando aleluia, estava o povo chorando, estava o povo se lançando, estava o povo glorificando. Por quê? Porque eles entenderam que é tempo de entrarmos em águas profundas. Ei! Você é o anormal de tudo que os outros veem de normal. Aí eu fiquei muito feliz que o púlpito deles lá é aquele púlpito ainda de madeira, forrado. Quando eu botei o pé em cima, opa, é aqui mesmo. E comecei a pregar, estourar de madrugada. E pisar, Quem queria dormir não dormiu. Quem era dormir, eu bati, o povo acordava.
Então nós temos que entender, irmãos, que mergulhar em águas profundas é nós entendermos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, eu vou lá para fazer a tua vontade, eu vou lá para cumprir o teu propósito, eu vou lá porque o Senhor me deu essa oportunidade. Eu quero dizer uma coisa para você: dentro dessa experiência, Deus vai começar a pegar cada um de nós aqui e vai nos colocar em lugares estratégicos, aonde a chama do Espírito, ela precisa queimar. Deus vai te colocar em lugares aqui, aonde a chama do Espírito, ela precisa ser aquecida. Deus vai te pegar e vai te colocar em lugares para você profetizar, porque nós somos uma igreja incendiada, nós somos uma igreja que nasceu no fogo, ela cresce no fogo e ela vai subir no fogo. Tchê, calabassuricandarai. Se é para o Senhor, aplaude com alegria. Oh! Tem fogo de Deus sobre a nossa vida. Por isso que eu trouxe essa ministração falando de águas, níveis. Nós temos que entender que é tempo de entrarmos em águas profundas. Nós temos que entender que é tempo de nós levarmos além aquilo que outros ainda, por causa talvez de uma liturgia, de um pensamento, de um rito, eles ainda não se abriram para conhecer aquilo que você conhece. É tempo, irmãos, de espalharmos aquilo que Deus tem colocado dentro de mim, dentro de você. Se coloque de pé. Ezequiel 47:12. 47:12. Pode projetar, por favor? 47:12. O que está dizendo lá, igreja? Leia bem forte. Leia bem forte. 1, 2, 3 e... Pera aí, vamos de novo. Isso aqui é uma promessa para quem mergulha em águas profundas e deseja ser incendiado. 1, 2, 3. Olha que promessa para a minha vida e a sua vida. O corpo ele pode envelhecer, pastores. A mente ela pode ficar cansada. As pernas podem fadigar. Mas quando nós estamos mergulhados no Espírito, incendiados nas águas, nós entendemos que mesmo quando o tempo chegar, continuaremos transmitindo o milagre de Deus, porque teremos vida, teremos folha, teremos vigor para realizar aquilo que Deus deseja de cada um de nós. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Oh, Pai, nós estamos aqui nesta conferência marcada pelo Teu Espírito. Nós estamos aqui, ó Deus, nesta conferência incendiados. E nesta tarde, meu Deus, o Senhor nos fez compreender que eu preciso entender o nível de relacionamento que tenho contigo. Meu Deus, nós queremos a cada dia mergulhar em águas profundas, mas lava o nosso ser, lava a nossa mente, lava a nossa alma, porque queremos, ó Pai, produzir, queremos ter alimento, queremos ter fruto, queremos ter folhas fortes, resistentes, meu Deus, para dar aquilo que o Senhor tem colocado sobre nós. Pai, aqui está a tua igreja. Pai, aqui está o teu povo. Pai, aqui estão os teus servos. Aqui está a geração que é o presente, mas também é o futuro desta grande obra que nasceu no teu coração. Meu Deus, que nós possamos a cada dia renunciar o comodismo físico, o comodismo espiritual, que a cada dia possamos compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Deus, como profeta do Senhor,
Eu venho pedir agora dos altos céus uma gota da tua preciosa água, água que flui do trono de Deus. Vem agora sobre a mente, vem agora sobre as janelas da alma, vem agora encher este ambiente, vem encher este lugar, vem encher a nossa vida, vem encher o nosso ser. Pai, que esta água, ela venha trazer a existência do propósito do reino. Que esta água, ela faça nos compreender o processo de tudo aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Pai, que este rio comece a descer, que este rio comece a descer, que este rio comece a descer, que este rio comece a descer. Comece agora a dar continuidade naquilo que já foi feito na primeira ministração. Desce fogo do Espírito, águas do trono do Espírito, venha mover sobre esta vida, venha mover sobre este ser, venha mover sobre este coração. E nos abrimos à tua vontade, nos abrimos ao teu querer, nos abrimos ao teu propósito, em nome de Jesus.